Esse episódio é o primeiro de uma série que vai tratar do glossário da Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, Lei 13.709 de 2018, tem uns conceitos básicos utilizados na própria lei que devem ser compreendidos de forma prévia para sua correta interpretação e aplicação. Então, a partir de hoje, nós teremos uma série específica no podcast com o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados. Em primeiro lugar, o inciso 1 do artigo 5º da LGPD define o dado pessoal como sendo a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Essa não é a primeira definição legal de dado pessoal na legislação brasileira. O artigo 14, inciso 1º do Decreto 8.771 de 2016, que é o regulamento do Marco Civil da Internet, conceitua o dado pessoal como sendo o dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, inclusive números identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa. Então aqui esse conceito do regulamento do Marco Civil da Internet é bastante parecido com o conceito adotado na LGPD e traz alguns exemplos, como por exemplo o endereço IP, que serve para identificar o usuário na rede mundial de computadores. No direito comparado, o artigo 14 do GDPR da União Europeia também usa esses mesmos elementos e define os dados pessoais como qualquer informação relativa a uma pessoa singular, identificada ou identificável, que é definida como titular dos dados. O primeiro ponto em comum dos dois conceitos legislativos no Brasil, da LGPD e do Regulamento do Marco Civil da Internet, está na titularidade. Os dados são sempre inerentes e pertencentes a uma pessoa natural, ou seja, não existem dados pessoais de pessoas jurídicas. Isso não significa que as pessoas jurídicas não produzem ou não são titulares de dados, mas apenas que elas não se enquadram como os dados pessoais protegidos pela LGPD, ou seja, os dados pessoais que se relacionam a uma pessoa jurídica, os dados que se relacionam a uma pessoa jurídica não são dados pessoais para fim de aplicação da LGPD. Da mesma forma, existem dados produzidos por outros dados ou bens que, se relacionados a esses dados ou bens, também estão fora do alcance da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas tem uma questão muito importante que não pode ser confundida, eu tenho visto muita confusão em relação a isso, e precisa ser destacada, é que os dados são informações relacionadas a uma pessoa natural, ou seja, a pessoa natural é a titular dos dados, mas não é necessariamente a produtora dos dados. Então, os dados produzidos por pessoas jurídicas, por bens materiais ou imateriais e até mesmo dados produzidos por outros dados podem ser protegidos pela LGPD quando forem ou puderem ser relacionados a pessoas naturais. O segundo ponto em comum na LGPD e no regulamento do Marco Civil da Internet está na identificação da pessoa por meio dos dados. O dado pessoal deve permitir a identificação do seu titular. Afirmar que as pessoas são identificadas ou identificáveis por meio dos dados significa dizer que essa identificação pode ser respectivamente direta ou indireta. Nem sempre uma informação de forma isolada, um dado, melhor dizendo, de forma isolada, pode identificar uma pessoa, mas apenas em conjunto com outros dados. Em outras palavras, o dado pode ser ligado de modo imediato e direto a uma pessoa, por exemplo, o nome, o número do RG, o CPF, o endereço de e-mail, ou de forma mediata e indireta por meio de outros elementos, que podem ser pessoas ou objetos, e como eu já disse, inclusive outros dados, ou também essa relação, essa identificação de uma pessoa por meio dos dados pode ocorrer por meio da associação de dados que podem levar à identificação do seu titular, como por exemplo a data de nascimento, a altura, o endereço IP dinâmico da internet. São dados que de forma isolada não identificam por si só uma pessoa, mas em conjunto com outros dados podem levar à identificação do seu titular. Como uma principal diferença a ser destacada
nos dois conceitos normativos no Brasil, o regulamento do Marco Civil da Internet usa a expressão dado, enquanto a LGPD faz uso do termo informação, para dizer que o dado é uma informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. A definição do regulamento do Marco Civil da Internet é mais adequada nesse ponto ao explicar a espécie dados pessoais, o dado pessoal, a partir do gênero dado. A fim de evitar a repetição da palavra, provavelmente a LGPD não esclarece se usa a palavra informação como um sinônimo de dados ou como um conceito mais amplo. Mas nós não podemos confundir informação com dado. Então, para conseguir resolver essa dúvida e essa diferença nas definições legais, nós podemos buscar um outro conceito legal existente no Brasil, que é o previsto no artigo 4º, inciso 1º da Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, que conceitua a informação como sendo os dados processados ou não que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Então, a partir desse conceito da Lei de Acesso à Informação, nós podemos entender os dados como elementos que, de forma isolada, não possuem um sentido compreensível, enquanto a informação consiste na ordenação dos dados para a produção e a transmissão do conhecimento, ou seja, os dados são a matéria-prima da informação. Por isso, as informações são extraídas a partir dos dados, inclusive da relação desses dados a uma pessoa. Mas, em regra, nós não podemos extrair dados de informações. Então, em resumo, e para concluir esse episódio do podcast inicial do glossário da Lei Geral de Proteção de Dados, os dados pessoais são os dados que, de forma isolada ou em conjunto com outros dados, direta ou indiretamente, permitem gerar informações que levem à identificação de uma pessoa natural, porque a ela estão relacionados.